Muito bem, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, antes de a gente entrar na palavra, eu queria falar a respeito de ontem. Não é que eu corri, é porque 9, 10 e meia eu vou para casa, que eu acordo, eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, saio 7 horas da manhã de uma viagem que chega 1h30, 2 horas lá, chego cansado, aí vou tomar banho, almoçar, descansar para ir para a igreja à noite. E quando eu volto lá, eu acordo 4h20 da manhã. Então é muito puxado o meu trabalho, não é fácil não. Eu já não tenho mais a mesma saúde. O mesmo sintoma que eu tinha antes de operado, antes de sofrer infarto, eu continuo tendo. Estou operado, mas continuo tendo cansaço. Eu vou de bicicleta para a igreja, quando eu volto com o mesmo cansaço que eu ia para a igreja. Eu já estou satisfeito, que Deus já me concedeu mais uns anos, eu estou com mais de 2 anos de vida, além dos que eu já tinha, Deus tem me dado. Mas eu queria deixar claro aqui para os irmãos, ontem eu saí daqui, alguém achou que eu sou a favor do divórcio. Irmão, eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor do divórcio. Eu quero que os irmãos entendam que existe a misericórdia de Deus e muitos não têm misericórdia. A respeito do divórcio, muitos condenam e tacam o pau, seja qual for o motivo, preste atenção. Davi foi adúltero e assassino. Deus condenou ele. Por isso que existe a misericórdia de Deus, irmão, porque quem nunca errou, atira a primeira pedra. Não apoio separação, mas não está escrito que até que a morte separe, isso aí foi o homem que inventou. Mas é a vontade de Deus é que você não se separe. Pelo amor de Deus, entenda, não apoio separação, mas existem situações que acabou. O amor carnal acabou, vai viver. Não, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, não anda, irmão. Deus não é responsável pelo seu casamento, nem pelo casamento de ninguém, cada um é responsável pelo seu casamento. Eu quero que o irmão entenda, é necessário ter misericórdia. Deus tem misericórdia, mas você não tem. Não, está condenado, porque a Bíblia está escrito. Está escrito na Bíblia, não estou dizendo que não está não. Eu estou dizendo que Deus é misericordioso. A mesma resposta está feita. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Você nunca errou? Então eu não sou de acordo com separação. Mas existe a misericórdia de Deus. Davi foi adúltero, mandou matar o rapaz. Não está condenado não. Deus não condenou não. Mas não adulterou, não foi assassino. Essa é a misericórdia de Deus. Entenda, não aprovo. Mas existe um Deus misericordioso que entende as nossas falhas, os nossos erros. Mas não seja cruel, irmão. Seja misericordioso. Porque quando o pecado, Davi não sabia que era ele o culpado, ele disse, esse cara é digno de morte. Esse cara tem que morrer. Mas quando Natan disse, Davi, esse cara é tu, aí ele quis uma outra sentença. Ele pediu misericórdia. Quem nunca errou? Não sou de acordo. Não imagine assim. Não sou de acordo, separação. Mas existem situações que é insustentável por causa de um erro, de uma escolha. Por que dá errado o casamento? Porque é uma escolha, não é uma convicção. Ninguém casa para separar, mas pessoas se separam porque são passivas de erro, de escolhas. O casamento é uma escolha. Escolheu errado, não dá certo. Portanto, quero aqui dizer, não fugir do debate, mas não sou a favor de separação, mas não condeno. Existe um Deus de misericórdia, tá certo? Então, não, Deus abomina o pecado, Deus abomina o divórcio, mas ele abomina o pecado e você não peca. Você está condenado? Mas você não peca. Deus abomina o pecado. Aí o irmão enche a boca, Deus abomina o divórcio. Mas Deus é misericordioso. Olha, 99 aí caiu para 96, viu, cara? Olha aí, rapaz. Será que nós chegamos assim hoje? Irmão, meu dirigente, ele me aprontou hoje. Se bem que ele já tinha falado, olha, se preparem que eu vou usar os irmãos para pregar a palavra. Ele me pegou hoje, e o que eu trouxe para a igreja hoje está aqui. E nós vamos meditar hoje, irmãos. Nós vamos meditar no que Deus me deu hoje. Não sei se ele vai dar a mesma coisa. 98, misericórdia. Chegou a 99. Vamos chegar a 100, irmão. Chama mais um aí para chegar a 100. Ontem foi 122.
E eu saí, irmão, quando eu cheguei em casa, eu vi os irmãos aí, então eu não concordo com o meu Obadias, eu não sei o quê. Então, irmão, pelo amor de Deus, eu não sou a favor de separação. Deus não fez o homem para a mulher para andar separado. Mas há situações que não tem como sustentar, não. E aí você condena. Adulterou, está condenado o resto da vida para viver só. Cadê a tua misericórdia? Cadê o perdão? Deus é misericordioso. Não é que ele aprove, ele não aprova a separação. Nós temos exemplos na Bíblia, irmão. Não, homens que eram bígamos. Tinha 2 mulheres, era homem de Deus. Mas Deus não mandou ele ter outra mulher, não. Deus só fez uma mulher para cada homem. Ele só permite uma. Ele só deu uma. Mas aí, Abraão teve 2, José teve 2, Jacó teve 2. Mas eles não foram condenados, não. Era bigamia. Tinha 2 mulheres. Mas era permissão de Deus. Não era vontade de Deus, não. Não é a vontade de Deus que você se separe, não. Mas existe a permissão. Por causa da dureza do coração, Moisés permitiu. Não foi Moisés que deu a carta de divórcio. Ele permitiu. Não é esta a vontade de Deus. Mas também não é a vontade de Deus que o homem vai para o inferno, não. Mas o homem vai. Mas não é a vontade de Deus. Mas o homem vai. Mas não é a vontade de Deus como separe. Mas o homem se separa. Porque a escolha na carne. Eita, aquela mulher é linda demais. Mas ela não vai ficar linda o resto da vida. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, irmão, é lógico que você tem que se agradar da mulher. Tem que achar ela bonita. Mas não pense que ela vai ficar bonita o resto da vida, não. O corpo, a flor vai murchando. Começa um botão, vira uma flor. Aí o sol bate. Mas não é de uma vez, não. A flor mulher vai murchando. Você também. Será que é só mulher? Não. O homem também vai murchando, vai definhando. Mas o sol não bate no espírito, bate só na carne, só na matéria. A flor, a mulher, ela vai murchando, mas o espírito dela não murcha. Ame a sua esposa. Ah, mas ela não está mais bonita, não. Ame a sua esposa. Amar é uma escolha. Olha, o amor é cego, não. Lhe ensinaram errado. Dizem, o mundo diz que o amor é cego. Não, o amor enxerga muito bem. O que segue é a paixão, irmão. Se você tem um sentimento por alguém e você acha que se aquela pessoa lhe deixar, você vai morrer, esse sentimento não é puro, não. É errado, é uma doença. Aí é paixão. Se você tem um sentimento por alguém e tem a impressão que se aquela pessoa lhe deixar, você morre, você não tem mais prazer na vida, tá errado. Isso é sentimento carnal. Porque ainda que você ame alguém e a pessoa lhe deixe, você não vai querer morrer, não. Se você não se ama, você é incapaz de amar alguém. Se você sente alguma coisa por alguém e tem medo quando ela lhe deixar, você vai morrer, você já está morto. Pode deixar. Esquece. Chegamos a 100, cara. Pronto, chegamos a 100. Mas vamos para a palavra. Vamos para a palavra, 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Aí no 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu,
Preste atenção aonde está o seu coração. Preste atenção, a Bíblia ensina onde é que está. E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração. Olha, o coração não está para baixo, não é para baixo, não é no peito. E não subiu ao coração. São as que Deus preparou para os que o amam. E no 10 vezes mais, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Depois que aumentou a quantidade de pregadores eloquentes, forjados entre quatro paredes, que aprenderam a pregar, e prega 2 horas, 3 horas, 5 horas, e tem um linguajar que domina a plateia, que usa a plateia, que maneja, que manipula a plateia. Ei, olhe pra cá! Ei, não sei o quê! Quem quiser olhar, que olhe. Quem não quiser olhar, que não olhe. Mas aí, pregar, eu prego. Se você está prestando atenção, é problema seu. Se não está, é problema seu. Se você está igual o cidadão que caiu lá do... O Eutico. O Eutico caiu, morreu, Paulo foi lá e ressuscitou ele. Paulo ressuscitou não. Foi Paulo não, foi o Deus de Paulo. Paulo apenas orou. O problema é que ele tem uma mania de dar honra a quem foi usado por Deus. Moisés não abriu o mar não, foi o Deus de Moisés. Quando o João Batista diz, importa que ele cresça, ele vai crescer para onde, se ele já é grande? Ele está dizendo assim, é a ele que você tem que glorificar, não é eu não. Aí o cidadão prepara aquele esboço, aquele negócio, mas falta o tempero do céu, falta a unção de Deus. Ali é só conhecimento humano. E quer manipular os ouvintes, quer fazer a igreja pular. Mas Paulo, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras bonitas, persuasivas, que pudesse conduzir vocês à euforia. Irmão, há uma diferença entre a presença de Deus e a emoção. As pessoas emotivas choram por qualquer coisa, mas a presença de Deus, ela gera dentro de nós, gera vida, gera um desejo de pular, de alegria, sem que o pregador mande. Deus ainda está à procura de adoradores os verdadeiros. Existem adoradores falsos, irmão. Senão Jesus não usaria a palavra os verdadeiros adoradores. Existem adoradores de homens, adoradores de pregadores, de cantores. O que mais está acontecendo nos púlpitos da igreja? Animadores de púlpito. Deus não me usa 1 hora. Eu não tenho desejo de ser um pregador, irmão, não. Eu tenho o desejo de ser um instrumento na mão de Deus. Em poucas palavras. Mas aqui você ouve o que é preciso, não o que você quer ouvir. Mas aqui eu ouço o que eu falo. Porque aqui é uma espada de 2 gumes. Mas tem pregador aí que a espada só corta lá. Passa por ele, não faz nem efeito. O negócio é cortar os outros. É lascar os outros. Mas eu, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras para te agradar. Você vai ser campeão. Você nasceu para ser campeão. Ninguém nasce para ser campeão, nem para ser derrotado. Ninguém nasce para ser artista, nem para ser bandido. É uma escolha. É uma escolha. Adorar a Deus é uma escolha.
para aquele que teve um encontro com ele. O ímpio não tem escolha. A escolha dele é pecar, é pecar, é pecar. Não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria humana, ou de conhecimento humano. Sabe aquele conhecimento que você aprende com o outro? Com o professor, você vai para a teologia, aprende com o professor. Sabedoria humana. Mas vem a sabedoria do alto. Peça a Deus que Ele dá. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo esse crucificado. Eu não vim a vós para aparecer. Eu não quero um outdoor. Eu quero que o nome dele seja exaltado, glorificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, em palavras que dominassem o ouvinte, a plateia. Repita comigo aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mais forte, não, mais alto. Você não precisa nem falar, Deus já entende o que você está dizendo. Aí você é conduzido e você passa 2 horas na igreja e não cultua a Deus, cultua homem. Adoração. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem adora em espírito em verdade, irmão, ele fica ligado do céu. Ele não é manipulado por pregador. Ele não é levado por vento de doutrinas de demônios. Ele não é levado por qualquer coisa. Ele está ligado com o céu. E ele absorve aquela porção que Deus manda, o maná que vem do céu. Para isso o Espírito Santo ficou. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E ele estará convosco todos os dias, ensinando. O Espírito Santo, irmão, precisamos aprender com o Espírito Santo. Pedir de Deus que Ele use homens para que a igreja não morra. Não fique sendo enganada com esse evangelho fajuta, adulterado, genérico, que não está convertendo ninguém. A maioria está se convencendo, procurando uma igreja que lhe agrade. O evangelho puro está em escassez. Homens que deviam ter compromisso de aplicar a palavra, eles procuram uma palavra gostosa, prepara um maná, um manjar bem gostoso, e você se engolda com um maná desse. Mas a palavra, preste atenção que a palavra que mais funciona na vida do crente é aquela que amarga. Remédio bom não presta não. O remédio que faz efeito é o amargo. Pai, eu comi o livro, mas era amargo como fel. Mas o efeito que ele faz é tremendo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, de conhecimento do homem. Faça um curso de teologia, faça um curso para aprender a pregar. Deus não precisa de quem sabe pregar. Deus precisa de quem se coloca na mão dele. Quantos homens sabem pregar, arrastam multidões. O dom da palavra, irmão, você não encontra em teologia, nem entre 4 paredes, é buscando. Aí, irmão, esse irmão parece que sabe. Não, irmão, eu não. Eu tenho um Deus que ele é o dono da palavra. E ele não precisa de 2 horas para falar com você, não. Uma palavra ungida pode muito em seus efeitos. Elias, quando foi orar porque o fogo caiu, ele não orou 2 horas, não. Mas o fogo não caiu porque ele orou, não. O fogo caiu porque Deus disse que ia mandar fogo. Você, ninguém faz fogo cair do céu, não. Mas eu estou com vontade. Vontade dá e passa. Mas em demonstração do Espírito de poder. Para que a vossa fé não se apanhasse em sabedoria de homens. Para que você não ficasse amarrado no conhecimento humano. Para que você não ficasse endeusando
pregadores, pastores, cantores. Sabedoria humana. Não foi. Não. Paulo era dirigido pelo Espírito Santo. E olha que ele era um perseguidor da igreja. Olha, irmão, Deus não obriga ninguém. Há exceção. E se ele quiser obrigar alguém a fazer alguma coisa, ele não obriga, ele é Deus. Não existe outro Deus além de mim. Não existe. Maomé, Buda, tudo é ficção dos homens. Foram homens comuns que passaram, morreram. O homem precisa adorar um Deus. Como ele não conhece o Deus verdadeiro, ele cria um Deus para ele e aqui é o meu Deus. E dá um nome ao objeto. Mas não é Deus, não passa de objeto ou de ser humano que foi e não volta mais. Mas o Deus que criou o homem é o único Deus verdadeiro. Existe o Deus que criou o homem, que é verdadeiro. Existe o Deus que os homens criaram. E são muitos. São muitos. Maomé, Buda, vaca, boi. Então, irmãos, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falando de sabedoria de homem. Não, irmão. Paulo, a preocupação de Paulo era ministrar a palavra na ousadia do Espírito. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os olhos não viram. Não viram e o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração. São as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, Deus tem no céu, o celeiro de Deus está cheio de mensagens poderosas. E Ele quer entregar, mas os homens dispensam a mensagem de Deus e preparam a sua própria mensagem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito penetra todas as coisas e vai até a divisão da alma e do Espírito. A palavra de Deus, irmão, ela é tremenda. É diferente da palavra do homem. O homem é limitado, mas a palavra de Deus chega entre a divisão da alma e do Espírito. Tem. Mas tem gente que diz que nós não temos nem alma, nós somos uma alma. Mas a Bíblia diz, irmão, espírito, alma e corpo sejam conservados. Como assim, irmão? Espírito, alma e corpo? Mas alguém insiste em dizer que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Você está enganado. Espírito, alma e corpo. E aí a palavra de Deus entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É uma palavra poderosa. Então, meus amados irmãos, não são palavras bonitas, mas a ministração na unção de Deus que nos molda, que nos faz refletir. Adoradores verdadeiros não se iludem, não são engoldados, não são manipulados por pregador nenhum. Nem andam aplaudindo Deus. Eles são seguidores de Cristo, não de Davi. Vamos acabar com esse negócio. Vamos ministrar a palavra, deixa que o Espírito mexa com a igreja. Se a palavra vem do céu, faz um efeito tremendo na vida daquele que está ouvindo. Mas a palavra, quando é do homem, é só efeito da hora. Terminou o culto, já era. Amém?